Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez juntos nesse devocional na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre uma fé completa. A fé de Deus, que Deus deu a todos aqueles que nele creem, passaram a crer, é uma fé que vem com uma medida. E certamente nós temos que investir com essa fé, na vida de fé e aumentar essa medida de fé. Até porque a palavra de Deus vai dizer que o meu justo viverá pela fé. E nós que somos justificados em Cristo Jesus, nós só temos a vida de Deus que Ele tem para nós quando nós realmente temos fé. Porém, a gente percebe que muitas pessoas têm até fé em Deus, fé para alcançar uma coisa aqui, outra coisa ali, para grandes conquistas. Porém, falta fé em algumas áreas da sua vida e tem área que não desenvolve, ainda vive triste, pessoas que têm mágoa, ressentimento e outras áreas da sua vida que a pessoa não consegue viver em comunhão, não consegue desenvolver a sua vida de relacionamentos aonde Deus gostaria que tivesse, principalmente na igreja e às vezes na família e em outras áreas. Mas a fé que Deus nos deu é uma fé para ser usada em todas as áreas, não só para conquistar as coisas, mas para viver segundo a palavra de Deus, obedecendo, praticando e desfrutando das promessas do Senhor. Nós, esses dias, estamos lendo de uma maneira sistemática, como igreja ou junto com a igreja, a palavra de Deus. Estamos lendo agora o livro de Gênesis e nós, então, chegamos numa história muito interessante, que é a história de José. E a história de José no Egito, ela vai começar no capítulo 37 da Bíblia e vai praticamente aí até o final desse livro. Então, a gente percebe que chega um momento que José, ele é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa com uma fé inabalável, ele vive tantas circunstâncias, situações adversas, mas mesmo assim ele permanece firme em Deus. Então, ele é traído pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, aonde ele serve com excelência lá no Egito, na casa do seu Senhor. Ele é honrado pela sua fidelidade, mas ele é traído por uma mulher que inventa uma história mentirosa e ele acaba então sendo jogado no cárcere, fica anos naquela prisão e ali tem uma oportunidade de sair quando abençoa a vida do copeiro do rei, mas o copeiro do rei se esquece dele por 2 anos. Porém, ele fica 13 anos longe da sua família por causa dessa traição dos seus irmãos, mas chega um momento que Deus o honra porque ele tinha fé. Mas agora, depois de 13 anos lá no Egito, ele então se torna, com 30 anos de idade ou um pouquinho antes, ele se torna então um governador ali no Egito. E chegou a hora, depois de 13 anos, de rever os seus irmãos, porque pela necessidade de alimento, o Egito era o único lugar que tinha alimento na época. O pai, Jacó, envia seus irmãos até o Egito e chega lá, eles têm que ter que falar com José, que era o governador. E José, então, a gente percebe que aquele homem cheio de fé, que tinha fé para tantas áreas, para prosperar, para conquistar, ele tinha uma área que ele tinha deficiência, ele era uma pessoa que não tinha ainda conseguido perdoar os seus irmãos, ele tinha mágoa. E a gente percebe pelas atitudes de fazer por alguns momentos seus irmãos sofrerem, sua família sofrerem, que ele tinha o desejo de vingança no coração dele. Mas, graças a Deus que ele tem uma revelação do Senhor, e então ele pode perdoar os seus irmãos que não o haviam conhecido ainda. Agora então ele se revela a seus irmãos, ele fala: eu sou José, o irmão de vocês. E eles dizem mais, porque ele teve uma revelação e agora ele podia perdoar. Ele diz: olha, e não fiquem tristes porque vocês me venderam como escravo, porque tudo isso que aconteceu, Deus tinha um propósito, e eu vim aqui para preservar a vida. E ele então pôde abençoar sua família, ele pôde amar sua família, ele pôde gerar vida na sua família e
não só da sua família, mas ele pôde sustentar todo mundo que não tinha alimento naquela ocasião. Então eu quero dizer, ele entendeu que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda isso, não culpe as circunstâncias, não culpem as pessoas, mas busque desenvolver esta fé, que é uma fé completa para todas as áreas, de que você tenha fé, não só para conquistar, mas para perdoar e para ter as promessas de Deus se cumprindo em todas as áreas. Busque esta revelação, porque você vai ver esta fé completa na sua vida. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.